Bom, tudo bem, pessoal? Como estão? Vamos seguir aqui então falando dos módulos, né? Hoje a gente vai falar da cadeia de valor. Então vocês já viram anteriormente nos outros módulos como fazer a criação da proposta de valor do negócio de vocês, definir um produto, algumas questões de mercado, de canal, né? E hoje então a gente vai discutir como que a gente vai colocar tudo isso em operação, né? Se eu tenho um produto, como que eu faço para transformar essa minha ideia num produto de fato e, por fim, para ele chegar no meu cliente final, né? Para isso, a empresa tem alguns relacionamentos que ela tem que fazer com seus fornecedores, por exemplo. Tem também questões de decisão quanto à localização da sua empresa, decisões internas do seu sistema de produção, decisão de layout, né? Dentre outras atividades que ela tem que decidir para colocar esse produto de fato lá no mercado, né, no fim desse seu processo todo. Então o objetivo central da cadeia é satisfazer o cliente final. E cada elo, cada processo, cada etapa do processo tem que ter esse foco no cliente final. Então todos têm que trabalhar em prol desse objetivo final, que é a satisfação do cliente. Isso inclui trabalhar com alguns critérios, com alguns elementos, né, como a qualidade do produto, a velocidade de entrega, a confiabilidade, flexibilidade do sistema de produção, o custo, né, que isso vai impactar diretamente no preço que o cliente está disposto a pagar. E o gerenciamento dessa cadeia, ele envolve gerenciamento de relacionamentos, tanto de materiais, mas de informações também. Então é óbvio, a gente consegue visualizar muito mais facilmente o material passando de uma etapa para outra, mas a informação também tem que fluir bem. Que tipo de pedido chegou para a empresa, né? Quais são os critérios que esse cliente exigiu? Como é que eu vou transmitir esses requisitos para o meu fornecedor? Então, o fluxo de informações também é muito importante para que o cliente tenha aquele produto, que ele tenha aquele serviço no final, ou que ele quis contratar, né? E para isso eu tenho que decidir que atividades que eu vou realizar internamente e que atividades que eu vou realizar, que eu vou terceirizar, que eu vou deixar para outras empresas realizarem. Isso envolve uma decisão que a gente chama de comprar ou fazer, né? Então, fazer são aquelas atividades que eu sei fazer internamente e que a minha empresa decide fazer. No entanto, tem algumas atividades que eu sei que eu não tenho expertise para realizar aquilo, ou seria um custo muito alto para eu realizar, e eu opto por comprar, que a gente diria, que na verdade é a terceirização, né? Então, eu contrato uma outra empresa que vai fazer alguma etapa do meu processo e eu faço essa terceirização que no final eu vou ter esse conjunto final do meu produto lá, né? Quanto mais eu fizer, a minha própria empresa fizer as etapas do processo, mais integrada verticalmente essa empresa vai fazer. Então, se por exemplo, ela trabalha desde a matéria-prima até o processamento do produto, tem loja própria, opera essa loja própria, ela é totalmente verticalizada. Algumas empresas, no entanto, acabam se especializando em alguma etapa desse processo. E a gestão da cadeia acaba envolvendo alguns processos específicos, né? Por exemplo, a gestão de relações com clientes e fornecedores, gestão do serviço ao cliente, a gestão da demanda, porque eu só sei o quanto que eu preciso produzir se eu sei qual que é a minha demanda, né? Atendimento dos pedidos, o fluxo de produção, como é que eu vou organizar a minha produção para entregar esse produto da forma como o cliente espera, no tempo que ele espera, o custo que ele espera. O desenvolvimento do produto em si, como que ele vai ser comercializado no final. E gestão de retornos, porque daqui a pouco eu tenho algum retorno, alguma reclamação que eu tenho que lidar com isso, ou se eu recolho embalagens e reprocesso, então eu tenho que pensar também nesse retorno no final. E a eficiência, então, desse processo ela é aprimorada a partir do compartilhamento de informações e do planejamento conjunto. Então não adianta uma etapa do processo estar alinhada com o que se espera de oferta de valor ao cliente e as outras etapas do processo não terem esse alinhamento, né? Então, todos devem compartilhar dessas informações e participarem
desse planejamento, né? E por isso que é tão importante esse relacionamento com fornecedores. Toda organização, seja ela fabricante, atacadista, varejista, ela compra algum material, ou contrata algum serviço, algum suprimento de algum fornecedor externo para apoiar suas operações, né? Então ela precisa fazer a gestão desse relacionamento. Os fornecedores, eles são os responsáveis pela qualidade dos materiais que vão ser entregues. Então, se eu estou propondo um produto final de determinada qualidade, os materiais que compõem esse meu produto têm que estar de acordo com essa qualidade que eu estou propondo, né? Então, eu preciso ter confiança que o meu fornecedor vai entregar uma matéria-prima que esteja de acordo com o que o cliente final lá no fim espera do meu produto. Por isso é tão importante fazer uma seleção coerente dos meus fornecedores e, mais do que isso, depois que eles foram selecionados, eu manter um sistema de avaliação desses fornecedores para ver se eles continuam atendendo a esses requisitos, a esses critérios e continuam de acordo com esse objetivo final do valor proposto ao cliente, né? E existem alguns critérios para avaliação de fornecedores, né? Tem uma série de ferramentas para essa avaliação dos fornecedores, mas os principais critérios giram em torno de desempenho comercial, cumprimento de prazos de entrega e qualidade e desempenho do produto ou serviço. Então eu posso ter diferentes métricas para avaliar isso, mas alguma avaliação em torno dessas dimensões eu tenho que realizar para ter certeza que o meu fornecedor está entregando o produto esperado. E eles devem ser alinhados, os fornecedores devem estar alinhados às estratégias da empresa, formando então essa cadeia de valor como um todo. Por isso que a gente fala da cadeia de valor, porque não é uma etapa só que entrega valor, mas tem todo um conjunto de etapas, de processos e de empresas para que esse valor final que eu estou propondo a entregar para o cliente, para que ele seja cumprido, atingido, né? Além disso, dessas questões do fornecedor, a empresa precisa decidir onde que ela vai se localizar, né? Isso afeta diretamente o custo de produção, o nível de serviço que ela presta ao cliente. Então, se o meu cliente, se eu sei que o meu cliente exige uma entrega rápida, por exemplo, talvez valha a pena eu gastar um pouco mais em termos de local onde eu vou me instalar num local mais valorizado, mas estar perto dele para atender esse requisito, do que procurar um local mais barato e mais distante, eu não conseguir entregar isso para ele. Então a localização acaba impactando diretamente nessas questões. Além disso, tem que olhar para dentro da empresa também, a estratégia de produção da empresa, né? Em que ordem que o trabalho vai ser executado, que operações que têm que ser realizadas para entregar esse produto. Então, eu tenho que definir sequenciamento de atividades, o que eu faço primeiro para ter meu produto lá no fim, qual que vai ser a minha estratégia de produção, que sistema de produção eu vou usar. É um sistema puxado? É um sistema empurrado? Como é que eu vou organizar a minha programação de produção? O que eu produzo primeiro? Para quem que eu dou prioridade? Como é que eu organizo a distribuição de processos dentro da minha empresa, né? E isso envolve, além dessas questões diretamente operacionais, envolvem também uma gestão de estoques. Então, os estoques, eles são recursos materiais que estão armazenados em algum momento desse meu processo, desse meu fluxo. Então, pode ser estoque de matéria-prima, que eu tenho que ter lá uma certa disponibilidade de matéria-prima para quando o meu produto entrar em processo e eu tenho a matéria-prima para operacionalizar aquilo. Pode ser em algum momento no meio do processo, então um estoque de produtos em transformação, ou lá no final, produtos prontos na expedição, principalmente se eu trabalho com pronta entrega, né? Se é um produto de pronta entrega, eu tenho que ter um determinado nível de estoque para que quando entrar um pedido, eu consiga fazer essa entrega prontamente para o meu cliente. E aí eu preciso definir os níveis de estoque, eu vou ter mais estoque, menos estoque, quanto de estoque eu vou ter, né? E o que envolve isso, o que envolve essa decisão do nível de estoque, quanto mais estoque eu posso ter um custo mais alto, estoque parado é custo, né? Um risco de obsolescência, por exemplo, de deterioração dos materiais. Mas, por outro lado, se a pronta entrega, por exemplo, é importante, eu preciso ter um nível de estoque seguro que vai me garantir
ter esse produto para entregar para o cliente no final, quando ele pedir. Se ele quer a pronta entrega, eu tenho que ter ele a pronta entrega, por exemplo. E, além disso, internamente ainda, a estratégia de produção envolve o layout da empresa, o arranjo físico. Como que eu vou organizar internamente a empresa para que esse processo flua da melhor maneira possível, né? Então, o layout afeta o fluxo dos processos, como que eu organizo isso, como é que vai de uma etapa para a próxima. A produtividade dos recursos, porque se eu tenho um fluxo que favoreça a produtividade, obviamente a produtividade é diretamente afetada, né? Os custos de produção, da mesma forma, se eu tenho um fluxo que tem muito desperdícios de deslocamento, de movimentação, meu custo aumenta. Então, o custo também é impactado diretamente por esse layout, né? E a eficiência geral da operação, obviamente. Então, quanto melhor eu consigo organizar esse meu fluxo, mais eficiência geral da minha operação eu vou atingir. Então a gente viu que para entregar esse valor ao cliente, né, esse valor final que o cliente espera, naquele produto que ele comprou, naquele serviço que ele contratou, tem uma série de processos por trás disso, processos internos ou no back-office, né, da empresa para ela realizar, que precisam ser feitos para que o cliente perceba aquele valor lá no final. E isso envolve essa relação com fornecedores, essa definição de localização da empresa, definição do sistema de produção, o seu gerenciamento de estoques, definição de layout, entre outras atividades internas da sua operação, certo? Então, é isso aí, bom trabalho!